Esse é o podcast Preferir Estar Lendo. Se você também troca qualquer rolê por um bom livro, bem-vindos ao podcast Preferir Estar Lendo. Um espaço para a gente falar de literatura com leveza e bom humor. Eu sou a Camila. E eu sou a Ana. E hoje a gente vai conversar com uma convidada muito especial. Ela nasceu em Porto Alegre, é escritora, tradutora e doutora em escrita criativa. Já foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura e Prêmio Açorianos com seu livro de estreia Ruína e Leveza. Também é autora do livro Ela se chama Rodolfo e do recém-publicado A Mulher de Dois Esqueletos, que é semifinalista, nada mais nada menos, do Prêmio Oceanos de Literatura. Ela é meio low profile, então eu não consegui investigar muito a vida dela, como eu costumo fazer aqui. E a única informação mais pessoal que eu tenho dela é que ela é fã da família Ramil. Ela é a Júlia Dantas. Seja bem-vinda, Júlia. Oi, gurias, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar de livros, não da minha vida. Não, brincadeira, dá para falar da vida também, não tem problema. Obrigado pelo convite, feliz de estar com vocês. Ai, que bom, a gente também está muito feliz. E antes de entrar no assunto de hoje, só para lembrar então que para esse episódio chegar até vocês, a gente conta com o apoio do grupo DMC, especialistas em estratégias que ajudam empresas a reduzir a sua carga tributária. Sigam no Instagram, @DMCRecupera, e conheça todos os serviços no site www.dmcrecupera.com.br. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o livro A Mulher de Dois Esqueletos, esse aqui, da Júlia Dantas, que ela fala com muito humor e uma escrita bem redonda, que a gente amou ler, e explora os conflitos de uma sociedade patriarcal, ser mãe ou se dedicar a uma carreira profissional. A primeira pergunta, Júlia, é sobre a preparação do teu último livro, A Mulher de Dois Esqueletos, que é esse que a gente vai falar hoje. Como é que foi esse processo de preparação do livro híbrido, né, que mistura contos e romance, que eu achei ousado, né, porque quando a gente começa a ler, a gente pensa... Tá, mas não tem nada a ver com Será que eu tô sinopse? Certo, mas que eu acho que funcionou muito bem. Ah, que bom. Porque eu achei, né, sempre acho arriscado começar de um jeito que tá meio desencontrada da sinopse, assim, né? Já ouvi esse comentário mais de uma vez, assim, já eu abri e de repente eu fui conferir a capa pra ver se eu tava realmente no livro que eu tava esperando ler. E ele, assim, né, esse processo foi um pouco ao acaso, um pouco natural, porque a primeira parte que surgiu dele foi o primeiro trio de capítulos, que é, né, a selva, ela dentro do apartamento na pandemia, e aí volta pra selva. E que surgiu assim, como um trio, né? Eu sabia que eles dependem um do outro, então eles tinham que andar juntos, esse trio. E aí escrevi isso durante a pandemia. Mas aí eu gostei dessa voz narrativa dela, né? Essa personagem que ficou sem nome, enfim, né? Mas gostei dessa voz, porque achei ela divertida e ácida, assim, leve, mas crítica, enfim. E eu pensei, eu quero escrever mais dessa mulher, né? Dessa personagem. E aí comecei escrevendo, e na minha ideia original, eu ia fazer um livro de contos com a mesma personagem. Ia ser... Eles iam se interconectar, assim. Iam estar conectados por ela, mas ia ser um livro de contos. E aí fui escrevendo, e aí meio sem querer saiu um romance, assim. Quando eu mostrei para os editores, o Gustavo Faraon foi o primeiro que disse, assim, muito bom teu romance, quero publicar. E eu, é verdade, escrevi um romance. E aí voltei pra ele, tava tudo ali, né? O arco narrativo perfeitinho dela, assim, né? Tem início, meio e fim, todo o desenvolvimento do conflito. Evitar, acho que é isso, sou romancista, né? Pronto. É isso, esse é o meu... E aí, claro, tinha que ser híbrido, porque como ele surge a partir desse primeiro trio... Da personagem, né? Da narradora. E ela cria ficção e já tava no começo, então tinha que ter mais, né? E aí, então tinha que criar contos que ela criaria, né? Que tivessem a ver com o que ela tá vivendo, pra não ficar muito aleatório, assim, né? Então os contos também se relacionam com os medos dela ali, né? Os conflitos que ela vai atravessando, assim. Achei genial, amei demais. Eu gostei muito disso, dessa questão de ser híbrido, sabe? Porque eu acho que a gente também tá mergulhado na personagem, e daí vem um conto. E aí a gente também vai tentando conectar o que aquele conto tem a ver com ela, né? Porque ela que tá escrevendo, e isso é muito legal, porque daí descola de ti, né? A autora, é a narradora. Então, o que essa narradora escreveria, assim? Eu achei muito bacana, assim. Achei realmente muito... O teu livro, fiquei encantada, assim...
Porque quando a gente tava conversando antes, né, de começar, que eu não conhecia a tua obra, assim, aí fiquei viciada, agora eu comecei a ler tudo. Mas é porque é muito bom, assim, quando a gente gosta da escrita e a gente entende, assim... Entende as questões que estão ali sem estar tudo tão dado também. Eu acho isso muito bom, assim, quando a gente pega nisso. E tem o humor que eu acho genial, Sem assim. humor não dá. Eu acho não que dá o pra humor... viver, né? Não dá pra Exatamente. viver. Eu, É quando o que faz começo a a ler um vida ter livro sentido. Que não tem humor. Pode ser um humorzinho bem de leve, mas tem que ter Tem que humor, ter. né? Tem que ter humor. E tem muito humor, né? Nossa, Tem o muito, capítulo eu me dos diverti, Ramis, depois a gente pode ir falando. Não, mas o várias capítulo vezes dos Ramis... eu costumo escrever nos livros, vocês também, né? E várias vezes eu escrevi, ha. Sim, o capítulo do Ótimo. banco também. Nossa, tem vários, muito assim, bom, que a gente fica é muito bom. apaixonado. Júlia, no capítulo 4, tem a boneca, né? E a gente lembrou muito das bonecas da Helena Ferrante, principalmente do livro A Filha Perdida, né? Que a Leda, a narradora, ela rouba uma boneca de uma criança, talvez para se resgatar como mãe, talvez para se resgatar como filha, né? Dependendo do ponto de vista. Ou se abandonar como mãe, sei lá, né? Que é um Talvez, roubo, exato. E nesse capítulo... mostrando lá, fazendo o teu... Como é que é? Esse aqui, o que a Camila E tá nesse falando. capítulo já faz uma elipse ali, que a narradora, ela já tá daí com um novo companheiro, né? Bem melhor que o anterior. O anterior eu escrevi várias vezes, esquerdomacho. Eu escrevi várias vezes, esquerdomacho, eu tava o muito anterior, brava o com relacionamento dela anterior. E o assunto entre eles ficou ter filhos ou não ter filhos, né? E esse assunto ficou latente, assim. Então, ela inventa, pro ouvinte que não leu o livro, né? Ela inventa uma boneca de papel, uma boneca de palavras, porque ela escreve todos os medos dela e daí faz a boneca de papel. E finge que é uma filha. E começa a pensar em tudo que ela precisava abrir mão, né? Tudo que ela precisaria abrir mão para ter um filho. Conta pra gente um pouco como é que foi esse processo criativo, se teve influência da própria Helena Ferrante e também, eu falei pra Ana até que eu vi várias vezes, assim, influência da psicanálise, assim, o Winnicott ali, eu acho que tem um pouco, né, enfim. Nunca li, mas... mas ou foi... A partir de hoje eu vou dizer que sim. Ou foi sem querer, mas eu achei muito ali várias coisas psicanalíticas, assim. Uhum. As bonecas... Acho que eu não estava pensando diretamente na Helena Ferrante, embora inconscientemente, subconscientemente, talvez, não sei. Mas as bonecas têm muito uma ligação com as mulheres, talvez, né? Assim, com as mulheres, com as bruxas, com os contos de fadas. Volta e meia aparece uma boneca mágica, a boneca... Várias, não sei, né? Tem várias culturas que têm bonecas que fazem coisas, né? Eu não lembro qual é o país agora, que tem umas bonequinhas pra quem conta teus problemas e tu bota embaixo do travesseiro, elas resolvem pra ti durante a noite. Tem, enfim, várias culturas têm bonecas, amuletos ou bonecas, enfim, né? Mágicas, sei lá. E eu achei, e aí ela criar uma boneca é uma coisa que em algum nível, talvez, sei lá, tem essa referência, assim, né? De um objeto mágico, né? Sei lá. E ao mesmo tempo dá essa concretude pro problema dela, que é, tipo, será que eu vou ter tempo para criar um filho? Como é que eu testo isso na vida concreta, né? Porque no plano das ideias é tudo muito lindo, né? Vou ter um filho. É só a parte linda. É só a parte linda, ele vai ficar né? dormindo, ele vai ficar quietinho. Ele vai ser tão bonitinho, ele vai ser lindo. Isso. Claro, esse mito, né? De o neném dorme, tu dorme também. Como se fosse assim, né? E aí eu achei, vai ser um objeto concreto que vai ajudar ela e vai me ajudar como autora para criar cenas e criar... Porque é um livro que fica bastante dentro da cabeça dela, né? E eu tinha medo de... Eu não quero fazer um livro que seja só pensamentos. Eu quero que coisas aconteçam. Mas eu não achei, assim... Era bem concreto, eu achei. Dá pra ver bem as ações. E a boneca, eu acho que ajuda nisso. Porque aí tu faz a boneca, ela carrega a boneca. E aí, né, conversa com a boneca. E tem a cachorra, né? Tudo isso ajuda. E ela começou a pensar na cena. cachorra, né? Até ali eu vi, não sei... Mas enfim, que ela começou a se sentir culpada. Eu pensei na maternidade, que a gente sente muita culpa quando ela diz, eu não passei com a cachorra hoje, então eu tenho que levar ela pra fila do banco junto comigo, porque já que ela passou o dia inteiro em casa, parece já uma antecipação da culpa materna, né? Se não faz tal coisa, daí ela passa todo aquele trabalhão lá na fila, deixa com uma pessoa cachorra, não sei o quê. Isso é muito bom também. Que é muito bom, mas é isso, acho que já vem uma culpa antecipada já da maternidade, já é intrínseco, só de pensar em ter um filho, a culpa já vem pra mãe, né? Nós mulheres temos uma culpa meio de nascença, assim, né? Nos acompanha ao longo da vida, acho que ela só vai mudando de motivos, né? Mas a gente sempre tem alguma culpa. Mas eu me lembrei, porque ali ela fala, vou
vou fingir que eu tenho... Quem sabe tu finge que tu tem um filho, então, pra tu saber se tu quer ou não quer ter filho, né? E eu me lembrei que quando eu tava pensando se eu tenho gêmeos, tá? Então, eu sei como é que é ter filhos. E aí, eu pensava, será que eu quero ter filhos? Daí, o dia que eu tava de ressaca, assim, tava mal, eu pensava, gente, agora eu não poderia ter filhos. O que eu ia fazer com o filho agora nessa minha ressaca? Não posso nem mais ter ressaca. É isso que ela fala ali, Você a não pode nem personagem. ficar doente, né? Não pode nem ficar doente. A primeira vez que, depois que eu ganhei minha filha, que hoje vai fazer 12 anos, esse final de semana... a primeira vez que eu fiquei com dor de cabeça forte, porque eu tenho enxaqueca desde os 12 anos também, mas eu tive uma crise depois que ela nasceu, ela tinha, sei lá, 5 meses. E eu pensei, meu Deus, eu não posso mais ficar doente, porque antes eu fechava num quartinho, né? Botava uma coisinha gelada na cabeça, tomava o remédio, daqui um pouco passava. E aí, aquele dia, claro, ainda bem que a gente tem rede de apoio, daí a minha irmã ficou com ela e tal. E a gente pensa isso, assim, né? Quanto a gente... E aí tem a relação da mãe, que talvez depois ali a gente já vai falar, né? Da nossa mãe, e da gente ser mãe, né? Porque eu lembro que a primeira coisa, assim, quando eu fiquei doente, eu pensei, poxa, mas agora eu vou ter que fazer minha sopa. Né? Tipo, eu mesma vou ter que me cuidar. Como diz a Tati Bernardi, até trouxe esse livro, Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha, que ela diz assim, ser mãe é querer a tua mãe, mas tu é a mãe. Isso, porque eu lembro a primeira coisa, eu queria que minha mãe tivesse pra fazer uma sopa pra mim, mas eu tô em casa, eu tô doente, eu vou fazer pra mim Tem que fazer mesma. a tua sopa e alimentar o nenê. Isso, não deixar aquele nenê assim... eu acho isso muito legal, assim, até essa questão mesmo toda dela de, tipo, será que eu vou também ficar feliz quando eu tô sem a criança, né? Que culpa a gente tem quando tem ausência? A gente sabe isso, né? Que tem, tipo, poxa, um pouquinho que tu tá, né? Acho que o puerpério é a coisa mais... feliz é quando tu sai um pouquinho pra ir no mercado e ver outras pessoas. Nossa, eu passava até batom vermelho quando eu ia no mercado. Vou passar esse batom. Porque tu não faz nada ali naquele período. Tu tá fazendo uma coisa muito legal. Tipo pandemia, né? Que quando a gente ia no supermercado... Era um evento. Era um evento. É que nem... Eu associo um pouco a pandemia ao puerpério, assim, né? Porque quem viveu o puerpério com a pandemia, todo mundo... Ai, que horror. Não, tu já atalhou o negócio, entendeu? Tu já viveu as duas coisas. O isolamento, o isolamento, tu já passou as duas coisas juntas. Eu acho legal ali também quando a personagem traz a questão de... Pra ser mais realista, eu vou amamentar de 3 em 3 horas, né? Daí eu fiquei pensando isso assim, né? Poxa, que loucura, né? A gente pensar isso, mas é legal porque é muito verossímil também, de alguma maneira, porque a gente vê isso, né? Bom, a gente passou agora toda a história das bebê reborn, enfim, e outras coisas mesmo, a própria Ana Helena Ferrante, né? A questão da boneca, ali é o simbólico, né? Não é exatamente se é verossímil de alguém fazer na vida real, né? Uma boneca de papel, uma boneca de palavras, ou que ter uma boneca, né, um bebezinho. Ela cria um personagem, mas né? Isso. E eu achei muito legal também a hora que a gente vê que ela é uma boneca de palavras. E lá mais pro fim, né, um pouquinho de spoiler, mas mais lá pro fim ela diz pro nenê, né, mas tu é uma pessoa, porque ele não responde como uma pessoa, né? Então, e a boneca é de palavras. E o bebê... E responde. Isso, e o bebê, ela fica naquilo, assim, não tem certeza se ele já foi alguém antes. Eu já fui, mas não tenho certeza se ele já foi. Eu achei isso genial, assim. E nessa coisa que ela tava na dúvida... Eu também lembrei muito desse livro da Tati, não sei se tu já leu esse não aqui. Li. Eu gosto da Tati. Eu já vi muitas entrevistas com ela falando desse momento, né? Que daí dessa percepção, você nunca mais vai ficar sozinha. Isso, sabe? Você tá grávida de uma menina. A mãe dela fala, tu nunca mais vai ficar sozinha. Ela disse, tá, mas só um pouquinho. Até anotei. Como alguém vai escrever roteiro premiado se nunca mais vai ficar sozinha? Sim, eu queria até ficar um pouquinho sozinha. Então, eu queria ficar sozinha, mas agora eu não tenho mais como ficar sozinha. E eu acho que isso que a narradora do teu livro, ela se faz esse questionamento que acho que a maioria não faz, né? É meio automático. Ou se faz, tem um pouco de medo de falar pros outros, né? Porque aquilo da... Tipo, tu faz um questionamento desse e pensa, não posso nem pensar que tem eu quero ser tabu sozinha. ainda, né? Tudo tem que ser tão bonito na maternidade que qualquer coisa que tu pense Sim, é que nem gravidez. Disso, eu sempre falo, odiei ficar grávida. Mas é horrível dizer que tu odiou ficar grávida, porque ficar grávida é uma coisa... Como é que tu teve gêmeos, linda, né, uma coisa bonita. Teu cabelo, sei lá como é que tava meu cabelo. Eu só odiava vomitar o tempo todo, eu odiava... ficar com peso que eu nunca tive, eu odiava tudo. Carregar esse peso que Carregar esse peso. Tanto que eu falo, quando eles nasceram, eu achei bom, porque daí eu tinha com quem dividir, né?
E grávida não tinha com quem dividir. Então, assim, eu falava, meu Deus, como é que alguém pode gostar de estar grávida? Eu não entendo. Mas é um tabu falar que não gosta de estar grávida. Mas eu falava também. É uma dádiva, sei lá o quê. Eu gostei de estar grávida até um certo ponto, assim. Até o início eu gostava porque eu não enjoei, né? Mas eu gostava, ok. Mas depois, quando comecei... Eu fiquei cheia de espinha, umas espinhas aquelas latentes, assim. Eu já tenho espinhas, fiquei pior. E também aquilo, falta posição e tal. Então, eu também não me sentia bem, né? Assim, eu gostava, ali a barriguinha, mas sentir falta da barriga depois não. O que eu vejo das minhas amigas é que o final é de exaustão total, Isso, assim, tipo, completo. essa criança saia de uma vez. Sai. Isso. Que bom quando sai, né? Que bom que também tem sai. Não, tem. Claro, aí começa todo um novo, uma nova exaustão. Eu tenho uma teoria que quando a pessoa teve uma gravidez muito tranquila, tem várias, né, que tem gravidez muito tranquila, maravilhosa, o puerpério é horrível, porque tu não tá preparado. Então, assim, do nada tu tá muito bem, com atenções pra ti, teu cabelo tá ótimo, tua pele tá ótima. E aí vem um neném e tu não dorme, tu não faz nada, tu sai leite de tudo. Então, agora quem já teve uma gravidez punk, ela já acha ótimo, entendeu? O puerpério não é tão horrível. Então, acho que ela já fica melhor. Faz sentido. É. A nossa outra pergunta é sobre o capítulo que se chama 40. A narradora é incrível, né? Ela nos pegou muito, assim. A descrição dela sobre os medos e desejos é muito primorosa, assim. Entre os medos estão o de enlouquecer, de falhar, de perder o controle de si, de ter que se assumir uma má feminista, de perder a criança, de sentir alívio da ausência da criança, o medo do quentinho da domesticidade. E quando ela fala sobre o medo de vazar o leite, né, vem também o desejo de vazar, né, que o leite tome conta da cidade, provoque enchentes. O desejo das descobertas e de um medo desejante, que até eu acho que tu falou numa entrevista isso, né. O que tu acha, e eu não sei responder essa pergunta que a gente vai fazer pra ela, qual o limite entre um medo e um desejo? Eu também não sei. Já ouvi, sei lá, de psicanalistas que onde tem medo tem um desejo de algum tipo, né? Nem que seja um... Não sei, às vezes é um medo de... eu tenho medo de fracassar. Às vezes tem escondido ali o desejo de fracassar, pra ver o que acontece, né? Assim, pra ver... e se eu fracassar, será que vai ser tão horrível quanto eu imagino? Nossa, quem será que vai aparecer? Não sei, né? Já ouvi falar. Não sei se isso é verdade, porque eu não estudo essa área, mas... então, tem gente que diz que onde tem medo tem algum desejo mesmo que meio torto, né? E no caso dela, eu também não sei direito, assim, né? Eu já ouvi... Esse é o capítulo que as pessoas mais comentam comigo, né? E aí já ouvi mulheres dizendo assim, porque tá na cara que ela quer muito ter o filho, porque ninguém fica pensando tanto nesse assunto se não quer ter o filho. Então, é claro que ela deseja o filho. E já ouvi gente me dizendo, é óbvio que ela nunca quis ter filhos, porque a pessoa que hesita tanto é porque não quer, ela só tá pensando nisso pela pressão social, pela idade, enfim. Então, eu também não sei, né? E acho que essa pergunta talvez seja uma das que a coisa mais se mistura pra gente, né? Porque tem esse prazo biológico, caso tu queira ter filhos que tu vai gestar, né? Enfim. Se tu não for a Cláudia Raia. Bom, claro, quem tem os recursos variados que ela tem, mas se não, tem algo de um prazo biológico, e a gente, que a nossa geração ainda foi criada com essa ideia desde muito criancinha, assim, né? Quantos filhos tu vai ter, com quantos anos tu quer casar, isso era né? Colocado na nossa vida desde muito cedo. Hoje em dia, talvez, não sei se ainda se coloca tanto para as crianças pequenininhas. Mas eu cresci com isso, assim, essa pergunta era uma pergunta banal de se fazer para uma menina criança, né? E quantos filhos tu vai querer ter? E aí todo mundo dizia, eu quero 2, 3, um casal. Não sei, umas coisas que... Por que uma criança tá pensando nisso, né? Assim, não faz sentido. Então, eu acho que é natural que a gente vai chegando numa idade e tem uma confusão de... Então, o que é meu? O que é um desejo meu? O que é algo que eu, desde muito cedo, aprendi que eu deveria fazer na vida? Que nem, não sei, estudar, trabalhar, ter um filho, né? Mas será que tudo isso combo, é de fato... Né? Vira um combo? Vou crescer, trabalhar, casar, ter filho. E aí acho que é natural que haja uma confusão entre medo e desejo, né? Mas será que isso aqui me interessa de verdade? Ou eu só aprendi que eu deveria querer isso? E aí, ao mesmo tempo, tem a coisa irreversível, né? Se tu arrisca e tem o filho e tu te arrepende... É pro resto da vida, né?
Ela se tu diz decide... ali, né? Tu diz, e a narradora, né? Pela voz da narradora, que há mergulhos que são pra sempre, né? E é isso, Eu né? adorei essa parte da baleia, porque a baleia é um bebê também, né? Que a baleia, o bebê, ele tá na barriga, imerso na água, e depois ele sai caminhando pra terra, né? Eu achei muito essa coisa. Não sei se tu pensou. É que às vezes a gente escreve e não pensa nessas coisas. Não pensa né? em tudo, né? Impossível. Não pensa em tudo, mas eu achei muito bonita essa parte da baleia. Eu também gostei muito Eu fiquei dessa pesquisando sobre baleias órgãos. Ai, que ótimo. questão. É muito bom. Fiquei pesquisando, achei muito bonito, assim. Eu achei muito legal, porque eu nunca pensei nisso. Eu tive filhos com 30 e eu nunca pensei se eu devia. Eu só pensava que sim, eu tinha que ter filhos. Nunca fiz essa análise, assim, não sei se tu fez. Não, é que eu acho que eu sempre soube que eu queria ser mãe. Mas será? Tem gente que tem essa Mas certeza será desde que a gente cedo, sabia? né? Porque Não, será que a gente sabia ou será que era algo mas numa eu- fila indiana que botaram assim, tipo, se Mas acho forme, que tenha pra mim marido? não cobravam tanto, assim, não é que não cobravam, falavam, claro, mas eu acho que eu tinha isso que eu queria ter. Acho que as pessoas, umas têm mais ou não, e outras têm uma coragem imensa de desde cedo dizer, não quero. Uhum, Né? acontece Eu também. A tenho certeza amiga, do assim, não, que diz tem não, gente que tem tem desde certeza do não. sempre. E se não se incomoda nem com as perguntas que as pessoas fazem, tipo, não, Eu não me quero. lembro, a gente é primas, né? A gente sempre fala isso todos os episódios. E daí eu me lembro que a gente tinha nossas bonecas, né? Voltando nas bonecas. E a gente acordava de madrugada, botava pra despertar, assim, pra dar mamar pras bonecas. Olha só, vocês já estavam fazendo Tipo, esse teste. pequenas, 7 anos, 8 anos, a gente tem um ano de diferença. Então, olha só, mas é isso que eu fico pensando, será que a gente queria? Será que é uma coisa que a gente copiava, né? Mamífero, né? Mamífero vai copiando Copia, os outros, né? Não tem muito. E todo mundo veio de uma mãe, então é natural que tu Exato. queira copiar tua mãe, e isso significa ter filhos, né? Exato. Tudo lógico. Sim, ali na dedicatória do teu agradecimento, enfim, do teu livro, tu coloca em relação aos teus pais e, tipo, que quiseram embarcar nessa jornada de ter filhos, né? E isso é também a gente pensa, né? Tipo, eu tô aqui porque alguém me gerou e alguém apostou, né, em me trazer para esse mundo. Então, por outro lado, a gente sabe que isso, né, é essa cadeia da vida, né? E Até que- tu fala que o ter filhos é o ato de maior egoísmo, né? A narradora fala. Porque, assim, 2 pessoas resolvem ter filhos E não sem pediram perguntar pra pessoa se ela quer nascer, Aham. né? Eu acho muito engraçado isso. eu acho maravilhoso um que eu anotei, como eu li no Kindle, eu não anotei no livro, daí eu fui anotando tudo assim, no papel, né? No caderno, No parece trabalho de caderno. escola. Que Aham, bonitinho. olha aqui, ó, o Olha a 40 eu letrinha anotei linda. tudo, olha aqui, ó, deu domesticar, né? Esse medo de, enfim, ter que ficar naquela vida que ela não tá, se sujeitar ao controle. Mas uma das partes que eu gostei muito foi a questão de dizer que ter um filho é ganhar emprestado um novo par de olhos para ver o mundo, né? E isso também tem isso, assim, vontade, que daí ali já tá indo pro desejo, né? Ela tá falando dos medos e depois ela vai indo pros desejos, né? E daí esse desejo também das descobertas, que também ter um filho é tu começar tudo de novo, né? Tu vê alguém e aí tu tomar emprestado esse É uma nova olho. chance, né? De tu descobrir outras coisas também. Esse eu acho que é o barato da maternidade. É tu olhar as descobertas como a primeira vez do filho. Eu me lembro que eu ficava pensando, o que será que eles estão fazendo de novo hoje? Né? E tem coisas, acho que foi no aniversário de 8 anos da Clara que eu escrevi um texto, acho que foi 8, ou foi, não me lembro se foi 6, enfim, que eu escrevi um texto sobre as primeiras vezes dela, né, assim, primeira vez que comeu, que né, a gente tá esperando, e daí o texto finaliza, assim, que eu não esperava a primeira vez que ela chorou por um filme, que era um filme de cachorro, esses de cachorro. Todos os cachorros são de chorar. Que era horrível, em geral, tem algum assim, momento o de cachorro chorar, ia morrer, depois não morreu, e eu vi ela chorando, e aquela vez eu pensei, é a única vez que eu não consigo tirar o choro dela. Que ela tava chorando porque ela achava que o cachorro ia morrer, e eu também achava que não tinha visto o filme. E aí eu pensei, poxa, a única coisa que eu posso fazer é ficar do teu lado. Eu não posso... Não pode mudar os Eu não fatos. posso mudar isso que tá acontecendo. Ela tá chorando por tristeza de um, né? E eu lembro que eu escrevi esse texto porque realmente tu vai viver a vida inteira de um filho. Com 30 anos, teu filho vai ter coisas que tu não vai conseguir parar, né? Olha, isso aqui para de acontecer porque meu filho não tá gostando. Eu tive isso no campeonato de futebol. Minha filha joga futebol, né? Ela adora campeonato. Daí a gente foi no Ela é campeonato. capitã, né? Ela é A capitã. Heleninha, Ai, que minha legal. afilhada, é uma toca. capitã. Uma pitoquinha. E aí ela errou um pênalti. E daí ela ficou muito arrasada, mal. claro. Ficou muito mal. E aquilo me destruiu de uma maneira como se fosse assim, meu Deus, ela caiu de boca e perdeu um dente.
assim, eu fiquei muito mal com aquilo, porque eu não tinha o que fazer com a frustração dela. E como é horrível essa coisa de o filho se frustrar e tu não ter o que fazer, e tu sofrer. E aí, dos medos, eu acho que eu não... Desses 40 medos, eu tenho um medo que não tá citado ali, apesar de estar todos os medos citados, que é o medo do amor que a gente sente. Ninguém me falou que era tanto amor. Eu sei que falar, esse amor sublime dos filhos, mas é um amor quase incapacitante pra fazer as coisas, sabe? Tipo assim, tu ama tanto esse filho que tu consegue gostar mais, no meu caso, que tenho 2, de 2 corpos que não é o teu. E esse medo do inominável, né? Que a gente não pode nominar esse medo, é uma coisa muito forte. E aí a gente pensa, tá, daí eu tenho um filho e eu vou ficar a vida inteira com esse medo. Sim, tu vai ficar a vida inteira com esse medo. Então é uma coisa muito louca. E a Helena Ferrante, de novo, trazendo a Filha Perdida, ela abandona as filhas quando elas têm 4 e 6 anos, né? E São pequenininhas, né? Bem pequenininhas. E tu fica chocada com aquilo, né? E aí ela sai... Fica 3 anos fora, ela conta os dias, né? 3 anos, não sei quantos dias. E aí, em determinado momento, alguém pergunta pra ela, tá, mas por que tu foi embora? Daí ela diz assim, porque o quanto eu amava elas me impedia de fazer as coisas que eu queria fazer por mim, né? Que é mais ou menos o teu livro, assim, que é a vida profissional. Ela não conseguia seguir na vida... E ela era uma mulher foda, assim, né? Ela era uma professora muito foda. E ela não conseguia seguir na carreira porque ela... tinha aquelas filhas. E por que tu voltou? Elas? Porque nada do que eu criasse ia ser melhor do que o que eu criei, que são elas. Então, eu acho muito bonito isso, assim, que ela fala, né? Então, pra mim, o maior medo é esse medo do amor, assim, que ninguém me contou que era tão forte. Assim. Sim, tudo que isso te traz e tudo que isso te tira também, né? Isso, porque exato. Não tem como ter tudo. Porque daí tu não consegue... É difícil explicar. E aí falam só da parte boa desse amor. Que é o amor, nossa, tu vai sentir um amor que tu nunca sentiu antes. Sim, mas é assustador esse amor. E ninguém tinha me falado que era assustador esse amor, sabe? É assustador, assim, eu acho. Vocês não contam muitas coisas. Não contam. Não, eu só queria que tivesse me contado que saía leite pelo nariz. Essa parte eu queria que tivesse me contado. Ninguém me contou. Quando saiu leite pelo nariz, eu surtei. Achei que tava morrendo. Das crianças? Aham. Eu não lembro de ter saído. Viu? A gente Ninguém esquece tinha me também. contado. Já Isso a estou maternidade contando. também faz pra gente. A Já gente estou esquece muita contando. coisa, assim. Que bom, né? E aí tu fala também uma coisa que eu acho muito boa, e eu não sei se eu vi, não, mas tá aqui, dessa coisa de... agora tudo tem que ser papinha orgânica, tem que ser fralda de pano. E isso é mais uma coisa pra mulher, né? É uma coisa assim que aí tá, daí agora o feminismo, né? Mas daí essas mulheres que levantam a bandeira de tem que ser tudo orgânico, tem que ser fralda de pano. Qual é a diferença daí do patriarcado? Não tem muita diferença, né? A Lina Meruane tem um livro que se chama Contra os Filhos, que é, enfim, o título é um pouco mais exagerado do que o livro é de fato, porque o livro não é tão, né? Mas ela é sobretudo, são ensaios, enfim, sobretudo um manifesto contra essa obrigação de tu fazer tudo nessa perfeição esperada dos dias de hoje, que é o orgânico, que é o pano, que é o, sei lá, né? A escola mais que não tem nada é a mais cara. Isso, a escola super cara, que é tudo brinquedo, né? De madeira e não tem tela. É 5 mil reais a mensalidade dele. E que tudo isso gera um peso em cima da mulher, porque sempre é a mulher que, pra quem pesa mais, né? Equivalente ao que era... nos anos 40, aquela maternidade da mulher que estava em casa o tempo todo, né? Então, ela vê nisso meio que uma nova forma de aprisionamento, assim, a gente conquistou várias coisas ao longo desse tempo, e a mulher foi para o mercado de trabalho, e agora a gente está numa situação pior, porque a mulher trabalha fora e tem que também lidar com tudo isso em casa e lavar o pano da fralda, porque não pode usar a fralda. Senão, tu é uma péssima pessoa pro meio ambiente, pra teu filho. A gente tem que ser boa pessoa a gente tem que ser boa em tudo. Tanto que esses dias no grupo de mães, que não é recomendado estar no grupo de mães da escola, mas enfim... Aí uma amiga minha botou assim, gente, quem foi que queimou o sutiã na praça? Porque agora eu tenho que cuidar do filho, que trabalhar fora. Claro, que a gente tá brincando, né? assim, quando a gente Aí diz tá isso, brincando, mas assim...
qual homem que pensa isso, né? Vamos... Ai, agora eu acho que eu a adoro gente... quando ela diz também que ela queria ser um pai divorciado. Bem mais fácil, né? Tem uma hora que ela diz, eu preferia mesmo então ser pai. Tipo assim, um pai Mas agora divorciado. peguei... Porque é muito bom É muito isso. bom. Então eu vou ter meus dias, eu vou poder escrever. Pegando o Ela hype faz da novela ali, como é que era o nome da novela que teve agora? Que eu assisti os 10 O últimos capítulos. Odete Roitman, vale tudo. Vale tudo. Vale Eu não tudo. assisti. Que eu assisti os 10 últimos, porque eu sou dessas. E aí ela, num determinado momento, ela fala assim, olha só, eu não nasci pra ser mãe, eu nasci pra ser pai. Em qualquer sociedade, eu sendo uma pessoa bem-sucedida, rica, né, empresária, eu seria visto como um ótimo pai, que dou dinheiro, que dou conforto pros meus filhos, daí, né... Mas eu nasci mãe, então eu sou uma péssima mãe. Mas se eu fosse um pai, eu seria ótimo. Tem o canal, lembra que... faz muito tempo, né? É que a Ellen Ramos, ela fazia o canal antes da Hell Mother, né? Lembra disso? Não. A Ellen do Calcinha Larga, Tá. que também já não tem mais, mas que ela fazia antes. Sim, o Hell Mother, porque o menino dela, acho que regula com a Clara. A Clara tem 12, ele deve ter 13. E aí, quando ela tava grávida, logo que nasceu, ela fazia esse canal. E era muito isso, assim, eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe. Tipo, eu não quero a figura mãe, mas eu amo meu filho, não tem nada a ver com o amor dele. Eu não quero ter que passar por todas essas só ficar obrigações. Todo esse papel Filho. social Isso. e essas obrigações Exato. com outros, né? É verdade. E quantas vezes a gente não tá num lugar, num bar, num lugar... Tá, mas com quem tá a criança? Sim. Gente, tá em casa sozinho. Tem um mês, mas eu já deixei micro-ondas pronto. Óbvio que tá com alguém, óbvio que tá com pai, né? Tem pai essa criança. Então, assim, é muita carga da mulher, assim. né? Sim, porque quando o pai tá no bar, ninguém pergunta Ninguém com quem tá o teu filho. pergunta, ninguém É pergunta. óbvio que vai estar com a mãe. Porque é óbvio que tá com a mãe, Exato. pronto. Exato. Ninguém questiona. E eu acho, assim, quando a narradora se questiona muito com a questão da escrita, eu acho muito legal, assim, disso. Bom, eu quero as duas coisas, eu quero ser mãe, eu quero ser escritora, eu consigo dar conta das duas coisas, né? Que ela fala ainda do lápis, né? Será que um lápis consegue ser uma boia salva-vidas, Ai, né? é lindo Eu acho isso muito bonito, assim. E daí eu sou apaixonada, além do capítulo 40, eu sou apaixonada toda da querida arte, né? A arte tá cansada, a arte precisa de remédio pra dormir. Porque, né, ela vai dizendo, porque a arte é isso, né? Eu fui toda anotando aqui no meu papelzinho. Mas eu acho muito legal, assim, que a arte tá encerrada ali dentro e eu tenho só uma janela, eu tô num apartamento pequeno, que a arte é tão sublime, na verdade a arte sou eu, né, também, né? A arte que precisa, que não tá bem, tem um momento também que ela diz... E tem que pensar na parte material, né, da coisa. E que a arte não é longe das pessoas, né? Que a arte ali, ela é uma escritora e ela tá presa ali naquele apartamento e ela também precisa... Né? Acho que ela diz alguma coisa de dormir derrotada, né? Acho que a arte tá dormindo derrotada hoje. E eu fiquei pensando, nossa, que bonito, que forte a gente pensar também nisso, assim, né? A arte, não a arte com, né? Letra maiúscula, com aquilo de ser uma coisa distante de todo mundo, e sim, tá dentro dela, né? A arte tá dentro das pessoas e é o que elas produzem pro mundo, né? E o que ela consegue compartilhar com o mundo, né? Porque ela diz pra escrever, né? Pra ter arte também precisa ter vida, né? Isso eu acho muito legal, assim. Essa conexão do teu livro com a literatura, com a arte e com a questão da maternidade sendo algo que, né, entra nisso de uma forma muito injusta para a mulher, muitas vezes, né? E também, talvez, também pode ser um potencial criativo também, né? Que tem muita gente que na gravidez, enfim, também vai ter... Ela tava falando pra Júlia antes pensar. que esse livro aqui, A Cachorra, da Pilar Quintana, ela escreveu esse livro, que é ótimo, é pesado, né? É pesado. Eu não sei porque eu trouxe ele, eu falei, né, que eu vinculei em algum, mas não me lembro, faz tempo que eu li ele. Ela escreveu do celular, enquanto ela amamentava. Nossa. Então, assim, não tem vi uma isso. parte que a narradora questiona no teu livro, que assim, tá... Mas eu posso também, porque a minha mãe teve 3 filhos e fez um monte de coisa, né? Mas assim, o que ela poderia ter sido se ela não tivesse esses 3 filhos? E aí a Helena Ferrante também pergunta assim, como é que ela fala? Assim, a que custo, assim? Porque ela diz, tá, tu voltou para tuas filhas. Ela diz, tá, mas... e aí, como é que tu continuou com a tua arte? Não, com a arte não, né? Com a profissão dela. Ela disse, não, eu me resignei a viver muito por elas e pouco pra mim. Então, é mais ou menos isso, né? Que os pais não têm isso, né? Os pais continuam tocando a vida deles normalmente. Sem culpa, sem nada. Sim, e podendo, assim, né? Conectando com o que tu estava falando da arte, né?
Eu acredito muito que a gente tem que trazer a arte pro chão, assim, para onde a gente tá, né? E deixar de sacralizar como algo inalcançável, assim. Acho que a gente tem que popularizar, democratizar, facilitar o acesso, enfim. Mas, para além disso, né? Como é muito mais fácil para os artistas homens terem a coisa de... não, agora eu vou fechar aqui a porta do escritório e ninguém me incomoda... Eu não sei quantas entrevistas eu já li, tipo, com filhos de grandes cineastas ou grandes escritores, dizendo, não, quando o papai ia para o escritório, ninguém podia interromper. Que mãe tem essa porta que tu fecha e não é interrompida? Isso não existe, né? Nem a do banheiro. Nem a do banheiro. Que dirá do escritório, né? Isso. Já começa, tu vai ter um escritório. O escritório, como é a tua tu vai ter uma porta. Vai virar quarto do bebê. Então é muito difícil, muito mais difícil para as mulheres, né? Porque tem essa... cobrança, entre todas as aspas, natural de que vai ir para cima da mulher, né? Cuidar da criança, tomar decisões. E para o homem mental. artista é mais fácil fechar a porta e ter esse momento sem interrupções, né? E isso interfere muito em tudo, né? Na arte que se cria, no tempo que tu dedica a isso, no quanto tu cria, enfim. É o que eu falei antes, que a Tati Bernardi falou, tipo, como é que tu vai escrever um roteiro premiado se tu nunca mais vai ficar sozinha? Não né? tem como, Não tem né? como. Isso é uma atribuição não consegue nem ler da muito. mãe. Acho que por muito tempo depois que eu ganhei a minha filha, assim, por alguns anos eu não conseguia mais ler como eu lia antes, né? Agora eu consigo, ela é grande e tal. Consigo deixar, ela tá fazendo as coisas dela, eu faço as minhas e tô lendo. Mas por muito tempo tu não consegue. Tu lê uma página e já te chamam, Mas né? isso não é um podcast pra desincentivar as pessoas a ter filhos. Não, pelo contrário, até tu falou, né, que toda a questão do amor, né, que eu acho que é um medo e é uma coisa também muito linda, assim, e ver o mundo com, como é que é, com É um paradoxo, um novo né? par de olhos. É um paradoxo. Mas acho que é legal esse paradoxo, né, porque a gente agora tem a oportunidade de pensar nisso, né, antes de ter, né. Essa é a Isso próxima muito pergunta, legal. assim. Queria que tu Sim. contasse pra gente o que significa o título do teu livro, né? Que são esses 2 esqueletos de uma mesma mulher. Ou uma dentro da outra, enfim. Se tu acha que teu livro pode ajudar de alguma forma as mulheres a refletirem sobre isso, sobre a maternidade, que é uma coisa, e não uma coisa imposta, né? Algo que seja do desejo mesmo, da ordem do desejo. Que é diferente, eu gosto muito que tu fala isso no livro, que ter filhos é diferente de ser mãe. Então, queria que tu falasse um pouquinho pra gente do título, assim. Eu acho, primeiro que a gente vive numa época que acho que a gente tem esse privilégio de poder pensar sobre o assunto e se perguntar, né? Porque poucas gerações atrás era meio que o roteiro óbvio pra mulher ter filhos. Não sei, pensando na época das nossas avós, a mulher, se não tinha filhos, tinha fracassado no seu papel, né? Tinha, sei lá, se dizia coisas horríveis, seca. Era motivo pra divórcio, pra separação, enfim. Então era uma coisa muito violenta, né? Porque era meio que pra isso que a mulher servia, né? E se ela não cumpria isso... Como um bicho. Não servia. Tipo um bicho. Então, eu já acho que a gente tá num lugar muito melhor, historicamente, em que a gente pode se perguntar essas coisas, né? Mas aí, como é recente, né? Como é assim, essa pergunta é recente, acho que existem ainda poucos livros, poucas obras de arte que colocam a pergunta, né? Acho que a gente já tem uma porção, ainda pouco, mas uma boa porção de livros e filmes, enfim, obras de arte que falam da maternidade real, né? Que vão tentando desconstruir a romantização de que é tudo lindo, é tudo ótimo. Então, já li muitos livros de mães problemáticas ou mães que têm problemas com a maternidade. E acho que vão surgindo, é natural que vão surgindo também livros como o meu, que vão ter um bom pedaço dedicado à dúvida, né? Porque a dúvida é algo... Que é isso, é uma novidade, né? Assim, essa pergunta que se coloca. E aí o título, enfim, ele surge, de novo spoilers, né? Mas ela acaba tendo o filho, né? E eu fiquei assim, meu Deus, ela teve. Ela teve. E a mulher grávida tem 2 esqueletos. Tu teve mais, né? Tu em algum momento teve eu falava 3 isso. esqueletos. Não, 3 esqueletos. Tu é a mulher agora de 3. Mas eu dizia assim. o seguinte, eu tenho 6 pulmões. 6 Eu lembro que tu falava pulmões. das unhas também, né? Que tu, Nossa, quando muita escrevia, unha. 40 unhas. 40 unhas por semana pra cortar, gente. Claro que não era eu que cortava.
Aí eu sempre sou, Eu eu tinha sou a medo de pessoa que cortar. corta a unha de nenê, né? Até na minha família. maluca. Eu brinquei que eu não sou a, eu Eu sou tenho que a fazer Ana, mas eu não sou a Ana Terra que fazia os partos com a tesoura. Mas a tesoura de cortar a unha. Essa é a tua Todos função. os sobrinhos, é a minha função, minha Todos os filha. meus não sobrinhos. cortou. Aí, ó, tu me trouxe esse, como é que é essa? Esse Sem incumbência. Sem incumbência. Mas outro capítulo também que eu gostei muito foi o do Japão. Primeiro porque eu sou apaixonada por Encontros e Desencontros, o filme da Coppola. Eu já vi seguramente umas 7 vezes esse filme. Que nem o narrador, o namorado, O companheiro da narradora. Eu é amo o namorado, depois o companheiro. o namorado é aquele esquerdomacho total chato. Eu fiquei com uma raiva chato. dele. Ele é Exatamente, muito chato, totalmente esquerdomacho. Sim, totalmente. E esse eu gosto muito que tu fala, até muito se fala sobre o homem imprestável, assim, o homem... Mas a gente também tem que falar sobre o homem que é decente, né? Que fala coisas que a gente tem que às vezes prestar tem atenção. razão, ou que tipo, como que eu vou considerar aquilo que eu acho que é... E isso é uma coisa Porque importante. não tá tudo resolvido, né? Quando a gente se relaciona com uma boa pessoa, tu só tem problemas diferentes, né? Não tá Exato. tudo dado. Exatamente. E eu gosto muito daquele capítulo do Japão, porque ela começa a falar da família dela, né? Tipo, do pai, da mãe. E eu fiquei pensando muito naquilo, de novo a psicanálise, que eu gosto muito do Ferenczi, que tu só consegue cuidar se tu for cuidado, né? Então, assim, eu acho que ela faz esse mergulho tão grande, assim, né, na maternidade, que ela vai até a criação dela e ver como é que ela foi criada, e ver como é que foram os pais. E eu vi também que numa entrevista fala de que tem um livro que é Mães Arrependidas, né? E eu pensei muito sobre isso, que a Helena Ferrante seria... A Helena Ferrante não, né? A Leda, enfim, seria uma mãe arrependida. E que ela, a tua narradora sem nome, ela não seria uma mãe arrependida, porque ela pensou muito antes de tomar essa decisão, né? Ela mergulhou, e ela fala muito do mergulho, que é da água, né? Das baleias, que é muito bonito isso. Eu li várias tá vezes. Ali desde o início, ali com a enchente que a água tá do ali leite, desde o né? início, Que não é assim, água, né? mas enfim... Que é das emoções e tal. E ela faz esse mergulho mesmo em pensar o que é a maternidade. Então, eu acho que ela não seria uma mãe arrependida. Acho que ela tomou essa decisão com muita... E aí, eu viajei também, que eu adoro viajar no livro, que no início da narradora aqui, Invasões, que ela fala no final do capítulo que ela estava procurando as pedras, né? Que era buscando, né? Se procurando. Uma barreira. E aí, no final, ela vem com as runas, que são pedras, né? Também, né? E daí, ela acha... ela rouba essas... Ai, eu tô dando muito spoiler. Ela rouba essas runas do Caio. Do acervo do Caio. E eu não sabia o que eram essas runas. Eu até anotei aqui o que eram essas runas. Na verdade, o Caio aparece várias vezes. Primeiro, ele come um... Que essas runas, que é um nome, né? Tu botou o nome... É runa weird? Como é que se fala? É, que é a runa sem inscrições. Porque elas têm, em geral, todas as outras têm alguma inscrição, né? Isso. Com significado. E essa é a runa que não tem nada escrito. Que é da magia, do desconhecido, né? E aí eu começo a viajar. Mas assim, ela fala que esse mistério também... ela gosta desse mistério. Essa coisa de quando alguém no National Geographic lá fala assim... isso aqui a gente não sabe como é que acontece. E eu acho que esse é o barato da vida, né? É um mistério. Ter um filho também, acho que não... É um mistério, é uma aposta. É uma coisa que da ordem de tu não consegue imaginar. Uma coisa do desconhecido. Então, acho que ela aposta nisso, assim, tá. Eu acho legal essa parte nisso. que tu cita dos animais ali, dela olhar as coisas e ficar olhando aquilo na TV. E ela e ao mesmo tempo que a dúvida dela é do filho com ela mesma, também é do filho com o mundo, né? Porque ela diz, poxa, onde é que a gente se enfiou, né? Ela diz pro filho em algum momento, ai meu Deus, olha ali, estão dizendo que, tipo, tá... Sim, olha hoje, as notícias de hoje, tu pensa, pelo amor de Deus, hoje é dia 20... Tipo, é um lugar 29, pra trazer alguém. 29 de outubro. 29 de outubro, teve lá a chacina do Rio de Janeiro, então tu pensa assim, gente, como é que eu botei filhos no mundo pra ver Será isso, que esse é o mundo que eu tenho que trazer uma criança, né? E aí eu acho que isso é uma dúvida dela que eu acho muito pertinente, assim, também, né? É uma angústia do tipo assim, eu vou trazer mais alguém pra esse mundo que não pediu, como tu disse, né? Que não pediu pra vir. E aí esse mundo tá como tá, né? E ela já tava em toda aquela... Vindo de uma pandemia, né? Com todas as questões. E aí ela vai olhando a TV e ela e a TV tem aquela...
né? Ela vai se angustiando lá no início com a questão da pandemia e dos mortos, mas depois a gente vê que isso, Sim, ela tem uma tem as preocupação. queimadas, tem, enfim, Isso, mitos. que Infinitas refletem o rosto da criança, né? Que aparece ali, que fica alaranjado, o rosto da criança da TV que tá mostrando as queimadas. É algo assim, né? Que eu achei muito forte, assim. E realmente, ela diz, filho, tu é alguém que poderia viver até os 150 anos, mas tipo assim, será que vai dar com o mundo que a gente tem, que vai acabar a Vai ter água? onde viver. Isso, exato. E muito aquele, legal. agora eu peguei um ranço daquele namorado dela do início, Uhum. que ele é tão preocupado, não pode fazer piada da pandemia, mas ele não tá nem aí pra nada, né? Eu ainda botei, meu Deus, ele não tá nem aí pra nada, ele tá... Ele tá dizendo pouco que se ela que lixando é pra pessimista, pandemia. né? Porque ela vê o número de mortes. Mas ele é todo formalmente que se importa com a coisa, né? Sim, com certeza. Eu amei todos os capítulos, eu amei tudo, eu tô muito Também. apaixonada. Eu falei antes aqui que eu economizei o livro, assim, pra não Tem acabar. alguns capítulos que eu ainda Leiam. quero... Eu terminei de ler o livro e ainda fiquei com vontade de voltar a ler alguns capítulos, porque a gente assistindo algumas coisas na internet, né? Que nem a leitura da Katia Suman sobre os Ramis, que eu morro. Sim, a leitura da Kátia foi muito boa. Foi muito maravilhosa. boa. A leitura do Diego também. Também. Então, assim, é muito bom, né? Pra quem não assistiu, procura lá, Júlia Dantas, Sarau Tá Elétrico. no Sarau Elétrico, eles leram muito bem. Bom, Muito assim. bom. Aí eu É tenho muito engraçado. vários capítulos que eu ouvi depois de terminar de ler o livro. Daí eu ouvi a leitura deles e pensei, vou ter que ir lá voltar nesse capítulo. Porque já era maravilhoso quando eu li sozinha. Mas lendo a leitura de alguém com toda aquela paixão ali, é muito legal, assim. Ambos os capítulos esses que eles leem ali no Sarau Elétrico são muito legais. Assim. Não, e eles sabem muito ler, né? A Kátia lê, assim, com o timing da comédia, muito bom. Não, Isso, muito. excelente. Parabéns. A gente não vai falar todo o livro aqui, né? Mas eu adoro. A gente já falou todo o livro, você tem que... tem que ler, É que é né? diferente, ler Tem o que livro é ler. diferente. Mas eu acho isso bom também. Eu não sou É que eu não sou contra spoilers. Eu tinha lido já os spoilers. Só o grávida que eu não... Que eu pensei, ela ficou grávida, que legal. Eu fiquei assim, ela apostou, assim, Muito né? legal. Então, vamos para os nossos quadros. Júlia, o nosso primeiro quadro é qual aquele rolê aleatório que no meio do rolê tu pensou, putz, eu preferia estar lendo. Quase todos, né? Acho que acontece vários, né? Tem alguns que são muito fáceis de falar, tipo, aquela reunião que podia ter sido um e-mail, dá muita raiva, né? Porque podia ter sido um e-mail, tu podia ter usado o tempo para ler um livro, né? Mas acho que às vezes tem uns rolês legais também, mas que não sei, né? A energia não bate, tu pensa, eu preferia estar lendo um livro. Acho que já me aconteceu em alguma peça de teatro, algum show que eu fui cheio de expectativas, e aí é coisa mais ou menos, e aí tu fica com vergonha de sair no meio, porque tu fica com pena do artista que tá, né? Então tu vai ficar até o fim, mas preferia. Preferia estar lendo. Pensa, olha um monte de livro que eu tenho pra ler, eu tô aqui nesse pilha rolê. de livros que eu tenho em casa. Que tu não vai dar conta nem vivendo 150 anos. Esses de lugares que a gente vai, às vezes, né? Sei lá, enfim, teatro, algum lugar que a gente vai. Eu lembrei agora que eu e tu, a gente tá com uma mania que é das nossas mães. E a gente vai... Nossas mães são irmãs, no caso, né? E a gente vai crescendo e ficando igual aos nossos pais, né? Como nossos pais. E ela, esses dias, a gente tava num lugar e daí a gente queria... vamos ali tomar uma cervejinha e tal. E aí a gente Era já um teatro, volta, hein? era um teatro. Tipo assim, o que as outras pessoas têm a ver com a gente, né? A gente podia sair... A gente tem essa mania de, tipo assim, não, pra não parecer que a gente tá indo embora sem ter terminado aquilo. Eu disse, gente... Sim, diz uma mentira aleatória, muito desnecessária. Pra ninguém. Nossas mães são iguais, Umas pessoas que assim, a gente né? nunca viu. Que meio que dá uma satisfação pro pessoal, pro público. Né? Que não é tão Vamos pouco. ali no banheiro. Isso, mas gente do céu. E o teu, Ana, qual é o teu rolê? Eu vou contar um rolê muito antigo. Eu tava pensando nisso, assim, né? Quando eu tava montando aqui as minhas respostas, daí eu pensei assim, que eu já fiz, né? Que eu preferia ter ficado lendo. E eu tava voltando no passado, lembrei de um negócio, assim, que foi um cinema. E tu tava presente. Meu nesse Deus. cinema. Camila sempre tá presente no meu... nas minhas Ou seja, histórias. rolês rolês aleatórios. aleatórios. Não, mas é que assim, ó, pra mim, quando... eu poderia dizer alguns, assim, que a gente vai com criança ver, sei lá... Transformers, né? Que daí, tipo, ai, Deus do céu. Deve eu tô dar aqui vontade na de minha- levar o livro. Isso, porque Deus tô é. aqui dentro. Mas tem um da nossa adolescência, acho que a gente tinha uns 17 anos. Tinha 17 anos porque a gente tava fazendo pré-vestibular do Unificado. É que a Camila recebeu um convite de um crushzinho dela, né? Porque nem se chamava crush, devia ser o quê? Flerte. Paquera, sei lá. E aí, ele convidou ela pra ir no cinema e ela me levou
Pra não ficar O chato. pior programa. Olha só. E aí, só que me levaram pra ver e eu tava super que era o cansada. Era filme? Senhor dos Anéis. Só que era, Eu sei quem é! só que era Senhor dos Anéis. Eu tipo, amo já o Senhor dos 2, sabe? O Anéis. 3, eu não tinha visto os primeiros. Mas tu ficou sem entender Gente, nada. eu dormi, eu juro. Tá, e eu dormi a maior parte. Eu me lembro que ele tinha visto um dia antes o filme e me convidou pra ir de novo ver o mesmo filme. Ou seja, ele Por que tu me queria... levou, E eu cara? pensei... Porque ele não queria ver o filme, né? Exato. Que vocês- E aí eu Tu tinha entendeu? 17 anos, pensei, não vou levar a Ana junto. Eu me Por que lembro tu me disso. levou, gente? Porque eu pensei assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu E não aí, vi os tu outros. dormiu ou não dormiu? Eu dormi, mas eu dormi muito. Pra uma pré-vestibulando até não foi ruim. Eu paguei um verdade. cinema pra dormir. Mas foi o que aconteceu. E o pior, a gente não ficou aquele dia. É, sim, porque daí eu tava junto, era uma Sim, mas vela, é... Eu fiz isso. É, Ótimo, porque- eu sou uma ótima flertadora, só que não. Sim, tu não entendeu nada, né? Do que o rapaz te convidando pra um date. Tu, tá bom, vou levar minha melhor amiga. Vou Não, prestar atenção no olha, filme. que E vou levar minha péssima. amiga que vai dormir todo o filme. O Não, eu conhecia também a pessoa, né? Tipo, éramos 3 amigos, mas enfim, né? Essa- Não era pra ter Essa eu não ido. me lembrava. Devia ter ficado lendo as leituras obrigatórias da UFSC, que eram bem boas Exatamente, naquela época também. exatamente. Agora são melhores ainda, né? Mas a gente tinha leituras obrigatórias boas já, né? Sempre teve, né? Sempre teve. Mas melhoraram, Mas né? agora Estão cada vez melhoraram melhores. muito. cada vez mais melhores. diverso, né? Uhum. Mas eu gosto muito ainda das leituras. Ainda tem aqueles livrinhos, né? Que a gente comprava de... Tipo, A edição para o vestibular. Isso, e eu gosto, assim. São leituras que eram mais clássicos do que agora, né? Agora tem muitos clássicos e tem também muitas coisas contemporâneas. Mas, enfim, devia ter ficado lendo. O meu rolê aleatório, falando de maternidade, foi uma vez que as crianças, que são gêmeas, né, tinham, tipo, 1 ano e 2 meses, ou seja, estavam acabaram de começar a andar. E aí, eu e meu ex-marido, pai das crianças, a gente resolveu ir pra Gramado, ir num restaurante. Não foi num fundi, eu tava Foi num num- fundi. é. Eu acho que é um E fundi aí, que as crianças andavam pro do restaurante, derrubavam as coisas, e a gente não comeu nada, pagou caro. E aí, eu pensava, meu Deus... Eu não pensava em estar lendo, eu só pensava, tipo, dormir, né? Sim. É, não, Só pensava, não Pensava- queria estar aqui. É, eu pensava, por que a gente veio aqui? Então, pra quem quer ter filhos, que esse episódio parece, né? Mas não levem pro restaurante, né? E pro fundi, né? Eu ia dizer assim, mas levar 2 crianças de 1 ano e pouco pra um fundi que é cheio de garfinho, Exato, fogo, aí a coisas cabeça. que caem, né? Coisas que não dá, É, né? não tem cabimento. Tu sabe que isso tu falou deles começarem a caminhar? Eu lembrei que todo mundo me dizia, tu vai ver, quando começar a caminhar, é um inferno, porque daí tu não vai ter mais paz. E eu confesso que como a minha filha fez 1 ano em novembro e logo foi pra praia, assim, que na época eu tava em sala de aula, então eu ficava mais tempo, assim, com recesso e férias, enfim. E eu lembro que eu adorei quando ela começou a caminhar, porque ela sobre 4 pernas, e ela vivia cheia de areia, comendo areia, aquela coisa da criança rastejante, sabe? E quando ela subiu, Melhorou. aí melhorou a minha vida. Começou a olhar. Isso, daí eu pensei, gente, não é tão difícil Virou assim quanto bípede, falaram. melhorou. Eu gostei dela, bípede. Muito bom. Adorei. Porque Boa. todo mundo dizia, vai ver, é um horror, e eu gostei. É um horror. É que foi uma fase melhor, né? Imagina, pior ali naquele meio de areia e mar, tu largar uma criança comendo um marisco no meio do Uma nada. boa observação. O segundo quadro, qual é o teu crush literário? É difícil esse, né? Esse eu fiquei pensando, mas é difícil chegar num crush. Porque, não sei, em parte eu queria dizer a Caio Fernanda Abreu, de quem eu sou pode muito dizer, fã. claro, pode pode dizer. ser. Porque E aí, pode ser isso também, pode ser um escritor, É. e também pode ser até um músico, ou pode ser tipo... Não, mas o eu Caio tinha é pensado perfeito. no... Porque eu fiquei assim, mas o Caio, né? Sei lá, muito clichê. Além disso, morto e gay, né? Péssimo crush, né? É. E aí eu pensei Ele em não, ia, crushes ele não ia piores gostar de ti, ainda, isso é que fato. Não ia. gostar. Mas eu pensei em crushes piores ainda, que são os personagens Raul e Saul, daquele conto, aqueles dois. Ah, sim, sim. Eles são muito apaixonantes, né? é Mas, de novo, verdade. fictícios, gays, de outra época. Mas eles são muito apaixonantes, É né? verdade, eu amo esses dois. Aqueles dois é muito a lindo. pintura e o passarinho na gaiola. Ah, é lindo. Eu recém li esse conto, porque pra fazer o post do Caio. É lindo. eu tava É lendo muito esse lindo conto, esse eu conto. amo. É dos meus Eu amo. preferidos. Eu É. também. E tu, Ana? Eu escolhi um crush que eu vou ser uma má feminista agora, como tem no livro dela, que agora eu vou ser Acontece. uma má feminista, porque eu já citei muitas vezes aqui Capitão Rodrigo, inclusive fui ver o Thiago Lacerda ali na Feira do Livro de Canoas, que ele veio também, e aí fiquei apaixonada de novo pela milésima vez, porque, né, a gente se Ele é apaixona primeiro pelo apaixonante. personagem do livro, aí depois a gente vê o filme e morre, quando Aí vê que é vê o Thiago... o personagem é o Thiago Lacerda. Exato, a gente morre. E aí eu vou escolher hoje o José Arcádio. Meu que se casa com a Deus do Rebeca. céu.
céu. Ele não toda. faz nada. E sim, mas assim, a gente, aquele homem, ainda bem que ele não existe na vida real, porque era certo que eu ia me apaixonar. Não o José Arcádio, o tá. pai, né? O filho que sai de casa e volta. Tá, achei e que tal. era o Zé Carlos, Que é- que ele ficava lá viajando, mas outra mulher trabalhava, esse vendia José doce, Arcádio. vendia não sei O filho, aquele que é todo sem tá. vergonha Também, e tal. tudo da mesma família. E aí por isso que eu vou ser uma má feminista, né? E aí eu vou já citar aqui essa semana a Cíntia, uma das nossas ouvintes queridas e amiga. Ela tava lendo e ela disse, meu Deus, esse José Arcádio, que cara, eu disse, que bom que ele não existe. Eu disse, na minissérie ele é todo tatuadão, Nesse né? caso, Todo melhor ele ser melhor, ficção. exato, porque, né, que bom que não existe, porque meio menos um cafajeste pra gente se apaixonar, né? Porque é isso, né? Quando eu citei o Capitão Rodrigo, eu disse a mesma coisa, a gente sabe que ele tem todos os defeitos do mundo, mas também tem tantas Mas pra qualidades, época, né? Tem que fazer a... É, claro, a gente tem que... Sim. Não dá pra trazer eles pra agora, né? São Olha, tem gente que é pior agora. Mesmo assim. tá certo, é verdade. O meu é o companheiro dela, companheiro da tua narradora. Eu acho ele muito querido, muito um homem bom, assim, um homem decente, assim, aquele homem que pensa, gente, esse cara aí é um cara que vai ser bom pai, um cara que é bom companheiro. É, ele, assim, ela pensa, agora ele vai botar as roupas pra lavar, daí eles dividem as tarefas. Ele lê as coisas dela, Ele lê né? as coisas Opina, dela, né? ele é cuidadoso com o que ele fala pra ela. Eu achei ele virou meu crush literário. Eu achei ele verdade, ótimo. É um bom cara. É um bom cara, ao contrário daquele outro namorado dela que eu odiei, fiquei com raiva dele. Que bom que ela se livrou, né? O livramento. Esse, todo mundo já passou por um desses. Ah, Bom que a gente se Sim, livra. quem não passou vai passar ou tem que passar, né? O boy palestrinha, que nem eu digo. O boy palestrinha, esse. Palestrinha, você é palestrinha. E o terceiro quadro é um livro antes de morrer. Pois é, eu gostaria muito, eu já comecei, eu nunca fui pra frente, nunca cheguei no fim, mas eu gostaria muito de ler o Don Quixote inteiro. Enfim, um empreendimento, assim, né? Nunca li. Mas é Se isso, for né? ler Assim, um os dos dois primeiros... volumes ali, né? Porque tem muita coisa. Já leu, Ana? Eu já li, mas na época que eu tava na letras, assim, eu não li de novo, assim, então faz muito tempo. E eu tive que reler agora, mas eu li uma versão adaptada que a minha filha foi fazer um trabalho de escola, não é a minha filha que faz tudo 100% sozinha. Eu vou lá e leio um pouco junto, então eu li, era uma versão em Versão quadrinhos. reduzida. Isso, era uma versão em tem quadrinhos várias muito versões boa, né, da LPM. facilitadas. Exatamente. Aí eu reli, amei de novo a história, pensei, que bom que, claro, né, não pude ler inteiro, assim, mas... eu só li essas versões, também na escola, assim, então há muito tempo. Mas eu tenho vontade de ler ele de verdade, assim, inteiro. Porque é um marco histórico, né, pro romance. Eu tinha muito muita bom. vontade de ler Detetives Selvagens, eu li e fiquei muito feliz do Bolanho. Eu li o ano passado. Tipo, Ficou orgulhosa, assim. Fiquei orgulhosa. É. E ele é trifácil de ler, só que ele tem 700 páginas, então tu vai... Então, tipo assim, são 50 personagens, então tu precisa de uma canetinha ali. Mas esse ano eu li, o ano passado eu nem sei mais, o Detetive Selvagem, eu fiquei muito feliz. Ele flui rápido Ele mesmo, flui, apesar de ser... Eu gosto muito dele, porque ele tem um humor, assim, que eu gosto muito, assim, eu me divirto lendo Bolanho. E o que eu gosto do Don Quixote também é toda essa questão da literatura, enlouquecer ele, enfim, né? E daí a gente pode comparar com tanta coisa, assim, né? Depois tem o Madame Bovary, que também, tipo, de tanto ler histórias, ela quer viver aquilo que ela lê nas histórias. Eu acho muito legal, assim, Sim, a literatura como algo que corrompe, Isso, né? eu acho muito bom, assim, muito legal. E o teu, Ana? Aí eu trouxe um livro / uma peça para ler antes de morrer. Eu trouxe amei. O Céu da Língua. Tu viu? Eu não vi. Ai, pelo amor de Deus. É incrível? É incrível. Eu saí de lá... Eu fiquei vivendo essa também. peça por dias. Eu E também. a minha sorte é que lá no fim da peça, então ele tava, né, vendendo. Enfim, não é uma edição que pode se comprar na livraria. E eu não ouvi, Mas, porque eu sou surda e não TDAH, comprei. não viu, não prestou atenção. E ele é toda a peça. Então é tipo, a gente comprar é o texto da peça. Então Legal. agora É uma tudo que eu peça... quis guardar, porque a gente não pode filmar, não pode, Claro, né? Não lógico. pode nada na peça. nem foto E eu tirei. ficava pensando, isso eu não posso esquecer. Isso eu tenho que contar amanhã pro meu colega, sabe? Eu queria trazer coisas da peça. E quando no final eu abri e eu vi que era a peça, eu disse, gente, graças a Deus, olha aqui. Então, Que é legal. o que eu indico pra ler e ver antes de morrer. Então, Tem que é ver. tanto a É peça, genial. O Céu da Língua, do Gregório do Vivier. Fica com uma inveja da inteligência dele. Tu É. fica assim, Legal. como é que ele pode ser tão gênio, O Gregório? Gregório é um cara, assim, que eu admiro muito, assim. Ele é muito legal. E, assim, eu assisto as coisas dele, gosto de ver o Não Importa, né? Que é o que eles estão fazendo agora, ele e o João Vicente. E aí,
eu gosto disso, assim, que a gente tanto tem o lado dele cômico ali, e ali na peça também ele tem a parte cômica, mas tem esse, nossa, tu sai aprendendo mais, assim, vontade de... E o que poderia ser muito, tipo, alguém vai fazer uma peça sobre a língua portuguesa. Podia dizer, pode ser chato, né? Eu que amo a língua. Ele junta tudo, é muito Ele bom. junta humor, ele junta poesia, ele junta até um stand-up ali, ele faz. Nossa, eu me emocionei. Ele consegue colocar todas as coisas que ele gosta numa mesma coisa, que eu acho que é o ideal de vida de todo mundo, né? Que legal. Isso. Colocar tudo que a gente gosta no também, mesmo... né? Porque ele vai... por trabalhar a questão das palavras, ele começa, né, falando da questão de a filha falar papato, que ele queria tentar guardar isso em algum lugar para que ninguém perto dela falasse que é sapato. Isso é muito bonito, né? E até agora ela já aprendeu, né? Mas ele disse que ela, pro bem da peça dele, ela tem que continuar dizendo papato. Mas é isso, assim, eu achei isso aqui incrível. O meu livro, antes de morrer, eu não trouxe ele, porque roubaram o meu livro. Eu não sei quem, aliás. Roubaram da tua casa? Eu emprestei pra alguém. Eu já vou ficar aqui, mas é que eu acho que não fui eu. Né, que é A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter um baita livro. Que é um livro que tem que ser lido, porque assim, que livro bom, eu quero reler ele, se alguém me devolver meu livro, eu gostaria de reler. E é um livro que tem que ler antes de morrer. Livro. É um baita livro, eu sou apaixonada por esse livro. Qual deles que agora vai ir pra série? Acho que 19 de novembro vai ter um do Walter Ugumãe que vai virar série. Será que não é um que eu gosto muito também, o Filho de Mil Homens? Eu não sei. Depois a gente Filho confere e coloca é muito lá no bom Instagram. também, mas também A Máquina de Fazer Espanhóis Depois a gente confere e põe no postzinho do Instagram, que a gente sempre faz aquele de colocar tudo que foi dito, né? Assim, as leituras, indicações, e a gente procura qual é. Mas tem o 19 de novembro, eu sei que sai nos streamings aí, um dele, mas eu não sei qual é agora. Legal. O Filho de Mil Homens parece um pouco mais filmável. Mas eu não sei o que A Máquina de Fazer Espanhóis é muito na cabeça dele, assim, né? E toda aquela, a demência. Isso, é mais difícil. Desafiador. Muito bom. Então é isso, infelizmente estamos encerrando. Tava tão bom, a gente ficou muito feliz. Foi um prazer, gente. É tão bom. Eu fiquei viajando um mês no livro, agora eu pude falar todas as minhas viagens. Mas isso é muito bom, né? Eu acho que ler literatura dessa forma, assim, né? E se prender numa obra, assim, isso eu acho que não tem preço, né? E falar sobre... É muito bom quando a gente tá com pessoas que leram o mesmo livro e a gente pode falar de livros. É muito... Porque aí, né, tu sai daquela leitura solitária. Exato. E tu chega numa troca, assim, numa coisa compartilhada. É muito bom, né? O Gregório até fala quando ele dá entrevista, que ele fala assim, pessoas que amam as mesmas coisas costumam se amar também, né? Eu acho que é mais ou menos isso. É verdade. A gente te amou também. Muito. Porque é isso, assim, acho que por isso muito que a gente criou o podcast, assim, é pra poder compartilhar leituras, compartilhar com quem ouve, mas também entre nós, assim, né? Com quem a gente convida, porque isso é muito gostoso, a gente ter um diálogo que flui, né? Sobre uma obra ou sobre, enfim, né? Cada episódio foi sobre uma coisa, assim, então acho isso muito, muito legal, assim, né? E a gente realmente amou a obra. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gurias. Um prazer estar com vocês. Obrigada pela leitura, pela conversa. Ai, que bom. A gente agradece muito. Então, infelizmente, né, a gente vai ter que encerrar esse episódio. A gente fica muito feliz, né, de ter a Júlia aqui. E se você curtiu esse episódio, então aproveita para seguir a gente lá no Instagram, @preferistarandopodcast, onde sempre tem conteúdo novo, né? Novidades também. Olha também os episódios anteriores, a gente teve respectivamente a Kelly Matos, a Clara Corleone, Carolina Panta, José Faleira, Arthur de Faria, Camila Macari e a Fê Pandolfi. Só gente massa como a nossa convidada de hoje. Também muito obrigada aos nossos parceiros, a RF Mídia, o Alexandre Pereira, que fez a nossa imagem visual, e ao nosso patrocinador, o Grupo DMC, referência em estratégias para redução de carga tributária com segurança e inteligência. Se tu é empresário e busca soluções para pagar menos impostos de forma legal, fale com quem é especialista, siga no Instagram @DMCRecupera ou acesse o site www.dmcrecupera.com.br e conheça os serviços que podem transformar a saúde financeira da sua empresa. Então, muito obrigada de novo e a gente fica muito feliz e espera todo mundo, né, no próximo. Que bom que agora a gente fez essa pausa, mas que a gente volta com todo o gás e felicidade de ter por aqui. E a gente quer colocar no nosso clube do livro também. Com certeza, né? O nosso clube, então, para quem quiser, né, já saber as notícias do clube, a gente vai pro segundo encontro agora em novembro, que é A Filha Perdida, da Helena Ferrante. A gente já discutiu Eduardo Louis, e o último encontro é sobre Annie Ernaux
em dezembro. E aí, ano que vem também, a gente já tem as ideias pro próximo clube, para outras coisas também, né? Oficinas, enfim. Mas é isso. Obrigada. Obrigada, Beijo enorme. gurias. Foi um prazer. Obrigada. Obrigada.